sejam bem-vindos ao Nervos Entrevista. Eu sou a Nayara Renault e esta é a 30ª edição do podcast do site Nervos, que traz conversas imperdíveis com as equipes dos últimos lançamentos da produção audiovisual nacional e que cabem no tempo da sua pausa no trabalho, nos estudos ou da sua viagem de ônibus, trem e metrô. E chegamos a esse número de 30 episódios em grande estilo, destacando desta vez nada menos do que o nosso representante na próxima corrida do Oscar, A Vida Invisível, longa brasileiro que tentará uma vaga na disputa do prêmio da Academia de Melhor Filme Estrangeiro. Conversamos com o cineasta Karim Ainous sobre o seu mais recente trabalho, que ganhou o prêmio Um Certain Regard, ou Um Certo Olhar, na livre tradução da mostra paralela mais importante do Festival de Cannes, e que ganhou também uma exibição de gala no Teatro Municipal na capital paulista, como parte da programação da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Mas antes de conferir esse bate-papo rápido, mas muito rico com o diretor no meio da correria do evento paulistano, vamos ouvir um pouco do trailer da produção. Você não sabe a falta que você me faz. Eu sinto que o Yorgos me ama pra sempre. Querido pai, escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia, muito feliz ao lado de Yorgos. Um abraço dessa filha e irmã que os ama infinitamente. Com sorte você engravida. Eu não quero engravidar agora. Eu vou prestar a escola de Viena. Você tá um pouco chateada, né? Com a sua irmã, que fugiu. A minha irmã não fugiu. Ela foi viajar. Vai, voltei! Eu cometi um erro. Eu quero falar com a minha irmã. Foi-se embora! Lá na Europa, entrou na escola com que sempre sonhou. Que a Eurídice nunca saiba que ela aqui esteve. Um filme de Karim Ainous. Só tem certeza que ela não embarcou pro Rio? Se ela estivesse aqui no Rio, certamente a gente teria se encontrado. Inspirado na vida de milhões de mulheres. Melhor não reclamar muito não, hein? Mulher como tu tinha que estar trabalhando em outro lugar, né? Quando eu toco, eu desapareço. Não desaparece. Desaparece! Não esquece essa tua irmã. Vai cuidar do teu filho, precisa muito mais de ti. Tô pensando o dia inteiro na mulher que morreu! Você não morreu de si. Querida irmã, descobri o que é ser uma mulher sozinha nesse mundo. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil e que nos encontraremos. Por favor, não se esqueça de mim. Baseado no livro A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, da escritora Marta Batalha, que foi publicado em 2016, o filme se passa no Rio de Janeiro dos anos 50 e acompanha a história das duas irmãs, Eurídice, vivida por Carol Duarte, e Guida, interpretada por Julie Stockler, que são separadas não pelo destino, mas pela obra de um pai conservador. A trama segue os caminhos que as duas tomaram e a busca delas para se reencontrarem em algum momento de suas vidas. O elenco do filme ainda conta com Gregório do Vivier, Antônio Fonseca, Bárbara Santos, Maria Manuela, Flávia Guzmão, Flávio Baurac e a participação especial de Fernanda Montenegro. E em uma brecha na agenda agitada da mostra, Karim conversou com o Nervos sobre vários detalhes do seu processo para criar A Vida Invisível, desde seu interesse natural pelo universo feminino, já presente no seu primeiro curta, Os Sims, de 93, até as diferenças na adaptação do romance para as telas e suas escolhas para construir este melodrama tropical. O cineasta de filmes como Madame Satã, Céu de Sueli e Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, entre outros, também contou dos seus métodos para estabelecer a fraternidade entre as atrizes principais e o convite à grande dama dos palcos e das telas para participar do seu trabalho, como você escuta agora. Assim, de certa maneira, o A Vida Invisível, ele acerta em cheio em assuntos, né, em anseios que você tem na sua filmografia desde o início, com Sims, que é um curta, o seu primeiro curta, e que é muito pessoal com as suas tias-avós, sua avó, e que você já investigava esse universo feminino. E de pessoas que leram o livro, né, me falaram que, de certa forma, o filme amplia as protagonistas. Então eu queria que você comentasse tanto como foi esse processo, o desafio de adaptar o romance da Marta Batalha e esse seu interesse natural, né, de falar dos dramas cotidianos das mulheres. Claro.
Olha só, de fato, o Vida Invisível é a versão melodrama dos Sims, assim, né? Mas só que retratando uma outra geração, que é um pouco a geração da minha mãe, mas não a geração da minha avó mais, assim. Então, os temas estavam todos ali, eu acho que foi inclusive por conta disso que eu me interessei muito no livro, assim. Tem uma coisa no livro, e que a gente já falou até explicitamente ao Marta, a adaptação eu fiz questão de fazer sem nem... Eu não quis conhecer a Marta, eu nunca tive... Nunca fiz Skype com ela e tal, porque eu queria ter uma liberdade grande na adaptação. E o que eu acho que há de grande diferença na adaptação é que eu continuei a investigar os mesmos temas. E para mim, tinha uma coisa que eu me lembrava quando eu estava crescendo, assim, com relação à minha família, por ser uma família basicamente de mulheres que foram, na sua maioria, ou abandonadas, ou houve uma coisa de negligência dos homens com elas, assim, não eram homens tóxicos, eram homens ausentes, assim. Sim. E o que me interessou aqui no trabalho da Marta era que a presença masculina era muito tóxica, né? Sim. Então tinha temas que eram temas muito parecidos, mas que eram vistos talvez de um outro lugar ali, né? Sim. Como é que a condição feminina ela é forjada através da ausência e como é que isso potencializa a resiliência dessas mulheres, que é um pouco mais que dói, né? Sempre dói. Sim. E no caso aqui era um contrário, é como que uma rede tóxica de masculinidade pode de fato tolir de vidas de maneira tão brutal, assim. Vai asfixiando, né? Completamente. Era essa a definição de melodrama, é isso, né? Alguém quer colocar uma cabeça para fora d'água e as pessoas empurram para dentro. Então, a dinâmica do filme é essa, assim. Agora, o que eu acho que tem diferença talvez no romance, e é isso que eu estou falando que a gente falou já eu e Marta, que eu conheci a Marta depois e ela viu o filme depois. É que aqui eu não tinha como esses personagens não serem cruéis. Mas aqui o que me interessava, eu acho que no romance a estratégia dela é a leveza e o humor para falar do tóxico. E aqui a minha estratégia para falar do tóxico realmente é fazer um retrato do cruel, né? O quão cruel são. Eu vi o filme ontem de novo, eu nunca vejo meus filmes e tal, mas ontem eu sentei ali, estava a Fernanda, achei que seria delicado. Sim. E fiquei muito impressionado com a cena do estupro, assim, porque aquele era um estupro marital. Sim. As pessoas riam no começo, e depois ficou um silêncio na sala, assim. E é essa um pouco a operação que me interessa, assim. Aqueles homens são engraçados, eles são muito, muito cruéis com aquelas mulheres, entendeu? Então, para mim, me interessava muito adentrar o romance, mas a partir dessa perspectiva. E a Marta viu o filme, ela falou assim, você foi muito cruel com as minhas personagens, mas eu acho que isso é muito bom. Porque acho que talvez grandes autores, né, trabalhem dentro dessa chave da crueldade e tal. E eu acho que eu fiz isso também porque eu estou um pouco cansado da dramaturgia cordial brasileira, assim, sabe? Onde se evita conflito, onde se evita crueldade, assim. E isso para mim era muito importante de explorar nesse filme. E até você comentando do melodrama, né? Ontem na coletiva você falou do seu interesse, digamos que você cresceu com as novelas e que você queria fazer uma drama que fosse folhetinesca. E também tem a questão, assim, dessa referência do melodrama clássico. Você já trabalhou com Todd Haynes, né? Que é um cineasta que, vez ou outra, revive, né, esse gênero. E aí eu vi comentários também, o pessoal falando com o Almodóvar por causa da paleta de cores muito forte, mas tem algo que é justamente na divulgação do filme do melodrama tropical, né? Que é essa presença da floresta, os sons... Os sons dos bichos. Exato. Então, como foi para você construir, né, essa linguagem desse melodrama tropical? Olha, foi super divertido, na verdade, porque foi um pouco tentando identificar o que é que compõe o tropical, né? A temperatura, né? De definição da temperatura. E eu fui pensando muito em biologia, em botânica mesmo, assim, sabe? O que é que são as plantas. Então, por exemplo, a escolha daquela locação da casa dos pais, que tem aquela floresta ali atrás e tal, foi muito pautada por isso. Eu acho que era a presença da vegetação em todos os ambientes. Então, no Rio você tem isso, assim, né? Tem uma rachadura na rua, cresce um pedaço de mato, entendeu? Então, assim, de ligar... Primeiro que a Guida está muito ligada à ideia da floresta por conta daquele começo, assim, de que ela se perde na floresta. Então, eu trago a floresta o tempo inteiro, não só para as locações de exterior, mas para locações de interior. Sim, as plantas. Tudo tinha planta. Tem planta em tudo que é canto, entendeu? É como se ela, aonde ela estivesse, ela estivesse lembrando da Guida por conta da presença do verde, da presença da natureza e tal. A temperatura, então, a gente sempre filmava com corpos muito suados, assim, era muito importante na hora que eu dava
Antes de eu dar som, eu passava pela maquiagem e falei, tá pronto? Tá. Então, ok, vai som, vai câmera. Então, de como é que o suor impacta, né? Como é que o calor impacta nos corpos. Eu acho que tem uma coisa da luz, evidentemente, assim, que é uma luz que a gente... Em raros momentos do filme, você tem uma luz como ela é. Assim, mesmo nos exteriores, eu colocava gelatina na luz, assim, pra gente ter uma luz que tivesse uma cor própria e que pudesse... Enfim, não só ajudar a contar a história, mas que pudesse descrever um pouco esse ambiente... e também sempre tem uma sensação de mormaço, assim, sabe? E isso você faz com a lente, na hora que você, né, usa um plano mais aberto, mas que você coloca uma lente mais fechada, você tem a sensação de que as coisas estão meio derretendo, assim, sim, ali, né? Então... E a Guida tá sempre com calor, sempre um incômodo para ela, né? E nesse sentido também, até na própria narrativa, né? O tempero brasileiro, você acha, como foi juntar, digamos, esse melodrama clássico? Eu acho que não ter medo de um certo excesso na interpretação. Só um minuto, antes de você voltar para a coisa do trópico, eu acho que também tem a banda sonora, assim, né? Sim. Você tem um mundo de bichos tropicais que estão eternamente permeando o filme, mesmo quando é dentro da cidade. Eu acho que você acha isso na interpretação, acho que você acha isso, né, fazendo um melodrama de época, mas com elementos contemporâneos, entende? Assim, não tentando evitar isso, assim, no jeito de falar, nas gírias que elas usam, nas expressões que elas usam, então, e com um certo excesso na interpretação. A gente preparou o filme inteiro como se ele fosse uma peça de teatro. Sim. Né? O método de preparação, a leitura de roteiro, os exercícios, a transformação, o diálogo, tudo aquilo foi muito trabalhado como se fosse uma peça de teatro, assim. Então acho que esse excesso brasileiro, eu estava sentado agora antes de te encontrar comendo ali no restaurante, eu não conseguia comer, porque eu fiquei tão interessado na conversa ao lado. Sim. A mulher falava, parecia que ela estava reinventando o mundo, entendeu? Então, era não ter medo de excesso. Sim, sim. E nesse sentido, que você falou da preparação, como que foi o trabalho com as atrizes, assim, de achar essa fraternidade da Carol e da Júlia, mesmo com pouco tempo de tela, né? Porque elas têm pouco tempo de tela. O grande foco da preparação foi a gente fazer exercícios que a gente pudesse criar a intimidade dessa relação e essa cumplicidade que a gente sabia. A gente tem 23 minutos com elas. Meu maior pânico desse filme é o seguinte: se você não acredita que elas são muito próximas, não temos filme, né? E aí, para isso, eu tinha que trazer para esses 20 minutos 3 meses de preparação. Então, nesses 3 meses eram exercícios físicos, de estar junta, de se abraçar, de dançar, de rolar no chão, de fazer coisas juntas, né, fisicamente. Tinha coisas de fazer coisas juntas, então de bordar junto, de cozinhar junto, e de passar muito tempo fora do que está na tela juntas, porque eu acho que isso contamina ali, na hora que você tem essa memória, você ativa ela e ela vai para a tela, assim. Então foi um pouco isso o grande objetivo da preparação, além de assim, reescrever diálogo, entender que cenas que estavam desenhadas no papel que não funcionavam no espaço. Então foi muito isso, assim, o grande objetivo era de quando começasse o filme que você já acreditasse que elas tinham uma história juntas. Sim, e só para terminar, um minutinho só para falar da presença da Fernanda, como que foi o convite e ter ela naquele epílogo que é essencial, né? Foi um convite que eu fiquei morrendo de medo, eu dei uma carta para ela e mandei entregar um roteiro na casa dela e a gente tomou um café e eu achei que durante o café ela passou 2 horas falando da prisão do Lula, que ela estava chateadíssima, foi um dia da prisão do Lula. E aí eu falei, bom, ela tá falando, veio aqui tomar um café comigo pra ser gentil, entendeu? E não, ela tava super apaixonada pelo roteiro. Eu achei que era um papel pequeno pra ela. Ela falou, meu filho, eu prefiro da cidade dos papéis menores, assim, que eu não preciso filmar muito tempo. E foi maravilhoso, porque eu acho que ela não só abençoou o filme no final, assim, mas eu acho que ela abençoou o filme fora de quadro. A presença dela e o magnetismo dela na própria promoção do filme é uma loucura. Quer dizer, você pensa ontem à noite, sem ela teria sido uma outra noite, né? Sim. Mas muito diferente, assim. Então, mas eu não tinha essa dimensão. Para mim era uma dimensão, quando um ator escolhe uma atriz, ou um ator, um diretor, é muito mais como que ele se encaixa no papel, ou como que ele respira o papel, mais o que está em volta, assim. Mas é muito bonito quando o que está em volta é positivo pro filme, né? Sim, sim. Esse magnetismo, né? Cara? Obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo. Imagina, que é isso. Prazer é meu. Que conversa ótima, né? Pena que foi rápido e não deu pra pegar uma dica do Karim para o nosso quadro de recomendações do podcast. Mas
Mas isso não quer dizer que o Conexões Nervosas ficou de fora desta edição, porque eu não vou deixar passar batida a minha indicação da podosfera para vocês. E aproveitando o fato de que A Vida Invisível é um filme baseado no livro de uma autora, a Marta Batalha, tendo esse destaque para os dramas cotidianos femininos, vou falar do Mulheres que Escrevem Podcast, um programa quinzenal de leitura e debate de literatura que surgiu como uma extensão do projeto de 2015 de mesmo nome, que promove a curadoria e divulgação de produções textuais realizadas por mulheres. A conversa, que geralmente chega às terças-feiras, é comandada por Ceane Mello, Stella Rosa, Natasha Silva e Thaís Bravo, e se divide entre o formato padrão, com a presença de uma escritora convidada, e os episódios de indicações temáticas. Como você sabe, vou deixar essas informações e o link anotadinhos no post deste episódio no site www.nervos.com.br e também na descrição na plataforma em que você nos escuta neste momento. E assim termina o Nervos Entrevista de número 30, destacando A Vida Invisível, longa de Karim Ainus, que tenta uma vaga na categoria de melhor filme estrangeiro no Oscar. E até por causa dessa estratégia de divulgação do longa aqui e campanha por votos na academia lá fora, o seu lançamento nacional foi adiado para 21 de novembro pela Sony Pictures e a Vitrine Filmes, que co-distribuem a produção da RT Features. Já houve a estreia local no Ceará e, além da sessão de gala na mostra aqui em São Paulo, estão sendo realizadas algumas pré-estreias que você pode checar se estão na programação do cinema da sua região, ou aguardar a chegada do título no circuito no próximo mês. O que você já pode conferir agora, direto do celular ou de qualquer lugar onde você esteja, são esta e as edições anteriores do Nervos Entrevista, no Spotify, iTunes, SoundCloud, Google Podcasts, no seu feed, ou disponível também para download lá no site. No Nervos você ainda tem mais conteúdo sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, curte e compartilha. Se viu onde podemos melhorar, comenta ou escreve para o Nervos Site, tudo junto, nervossite@gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre. E a gente se reencontra em breve, talvez com conteúdo especial da mostra, não sei, vamos ver, aguardem. Por hora, obrigada pela audiência e até a próxima.